Lindbergh, você fala em mobilização das ruas e disputa da maioria na sociedade como mais importante que a disputa no parlamento. Agora, como na vida real essas coisas podem ser conectadas? Porque as leis, as medidas dependem do parlamento. Como que o governo pode acionar as ruas para conseguir no parlamento aquilo que eventualmente os parlamentares, a maioria dos parlamentares, não está disposto a dar? Olha, como funciona isso? Eu acho o seguinte, eu definiria que a gente tem que ter um governo de mobilização popular permanente. Isso aqui é um debate interno que a gente tem que fazer. Porque não é só com as leis. Nós vamos ter projetos, nós vamos ter política pública. Tem uma energia muito grande do nosso lado também. Porque não é só o bolsonarismo que mobiliza a gente. Você viu a comemoração da vitória do Lula na Avenida Paulista. Eu estava lá. Tem gente que está com muita vontade, com muito desejo que esse governo dê certo. Eu acho que a gente não pode deixar esse povo desmobilizado. Volto a dizer, eu não acho que a gente tem que mobilizar para tirar o pessoal lá da Dutra, mas eu acho que a gente tem que organizar agora, em novembro, uma jornada de mobilizações. Nós temos que comemorar a vitória do Lula, comemorar a vitória da democracia. E acho que a gente vai ter que entrar no governo tomando decisões e escolhendo políticas que tenham capacidade de mobilizar o povo. Eu acho isso plenamente possível. E eu diria que essa é a tarefa central nossa. Porque, do outro lado, está muito claro. Eles estão prontos. Essa história da extrema-direita no Brasil, você pode estar certo, Breno. O problema não é agora. Mas eles vão tentar fazer um governo sob cerco. 3 meses do governo, 6 meses do governo, eles vão botar gente nas ruas contra a gente. A gente já sabe disso. A tática golpista é a marca deles. Eles não vão aceitar essa história de 4 anos. Eles vão tentar o tempo todo. Cabe a nós fazer o contrário. Mobilizar o nosso lado. Mostrar que há forças. Que há gente com vontade de construir um novo Brasil. E as nossas políticas têm que servir para isso. Lindbergh, no combate ao Bolsonaro, houve uma aliança entre a esquerda e a oposição liberal a Bolsonaro, que engloba meios de comunicação, que engloba frações da burguesia brasileira, que engloba lideranças, grupos e partidos da centro-direita. Essa coalizão que houve entre a esquerda e a oposição liberal, ela é sustentável no governo Lula? O grande problema... Como irá se comportar o que restou dos velhos partidos burgueses e dessa oposição liberal a Bolsonaro? Ela é uma aliada ou a contradição com essa oposição liberal levará a uma separação amigável ou litigiosa? Olha, esse é um tema difícil, mas eu diria que essa turma liberal no Brasil hoje não tem voto e nem programa para dialogar com o povo. Qual é o problema aqui? Eu sou a favor que a gente faça uma frente contra o bolsonarismo, sou a favor de tudo isso. Qual é o problema que é decisivo e que vai se estabelecer desde já na escolha do ministro da Fazenda? Claro. Essa turma que deixou o Bolsonaro governar, fazendo essa farra de gastos no ano eleitoral, a gente vai assumir, você tenha certeza que o discurso deles, a cobrança em cima da gente, é sobre austeridade fiscal, é sobre ajuste fiscal. O governo está gastando, está investindo muito, olha a nossa dívida. Já começou, né? Os editoriais dos jornais já antecipadamente estão fazendo isso. Eles são ideológicos nesse sentido. Então, aqui tem um problema muito grave. Se a gente cede a eles nisso, o nosso governo é um fracasso. Porque a gente sabe que essa política econômica liberal, de austeridade, ninguém vai resolver os problemas da vida do povo.
Então, veja bem, aqui tem um problemaço, né? Porque sou a favor que todo mundo nos apoie, mas nós não podemos abrir mão de uma agenda transformadora que mude a vida do povo, que gere empregos. Foi para isso que o Lula foi eleito. E é por isso que eu aplaudo muito o Lula. O Lula teve a sabedoria, resistiu na campanha eleitoral, porque queriam que ele anunciasse um nome qualquer da economia. Então, esse é o primeiro problema que nós vamos ter, digamos assim, nessa aliança ampla que foi feita para derrotar o Bolsonaro. Porque, Breno... Porque foram os liberais que comandaram, só para a nossa audiência ter isso em mente, quem comanda o golpe de 16 não foi o Bolsonaro, foram esses liberais. Para aplicar ponto para o futuro. Aqui entra uma questão que é central, Breno. A questão da governabilidade da maioria do parlamento não se dá apenas por acordos aqui. A questão da popularidade do Lula é algo fundamental. Não tenha dúvidas que a cabeça deles, onde eles pensam em nos atrapalhar, é reduzir a popularidade do Lula. Reduzindo a popularidade do Lula, essa base parlamentar nos abandona. A gente perde maioria. Então, uma coisa que a gente não pode deixar é como se a eleição continuasse a cada segundo. Não tem essa história de 4 anos, não existe isso. E o Lula, a gente tem que aumentar a nossa força na sociedade. Para fazer isso, tem que ter políticas públicas e a gente tem que ter um ministro da Fazenda que tenha essa compreensão.